Você está feliz com Jesus? Não ouvi. Está feliz ou não está feliz? Quem não está feliz vai sair feliz nessa noite. E quem está feliz ficará ainda mais feliz. Amém? Glória a Deus. Uau. Diga, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Emanuel. 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 Deus está conosco. Eu disse que Ele está conosco. Uau. Eu declaro e eu decreto em nome de Jesus que a nuvem da glória do Senhor passe a estar sobre a tua cabeça, passe a estar sobre a tua família, passe a estar sobre a tua casa, passe a estar sobre as tuas finanças, passe a estar sobre tudo e todos que levam o teu nome. A nuvem da glória de Deus. Que ela seja a que te conduz no poderoso nome, o nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém? Amém. Uau. Nós temos visitantes nessa noite, amém? Que é a família da Vanessa. Onde está a Vanessa? Vanessa? Aleluia. Deus abençoe, Vanessa, filha amada do Senhor. A Isabelle também está. Isabelle? Cadê? Acho que foi ao banheiro, né? Aqui estava, Isabelle. Correto. Glória a Deus. Deus abençoe. Nicole. Ali está a Nicole. Glória a Deus. Sofia. Sofia. Está ali. Ali está. Uau. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Karine. Essa lista está desatualizada? Calma aí. Tem Karine hoje? Não? Não. Calma. Deve ser de amanhã. Agora sim. Camille está aqui, ó. Glória a Deus. A Isabelle, né? Ok, glória a Jesus, o Rei da Glória. Faltou alguém? Cauane. Então foi aqui que o corretor mudou. Ao invés de Karine, é Cauane. Cauane. Glória a Deus. Amém. Como a família recebe nossos queridos visitantes, no nome de Jesus, de pé. 1, 2, 3. Sejam bem-vindas à família. Sejam bem-vindas ao avivamento. Que Deus abençoe com todas as bênçãos do poderoso nome, o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom demais. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Coloque a mão no seu coração. Diga, Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração, o meu espírito, para receber revelação da palavra de Deus e ser impactado, curado, liberto, transformado por esta revelação no poderoso nome de Jesus. Diga amém. Solta um beijinho para Jesus aí. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Papai Deus. Aleluia. Quantos amam Papai Deus? Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Uau. Glória a Deus. Eu quero declarar algo para vocês nesta quarta profética, o serviço profético, amém? Que um novo ano começou, ok? Eu disse que um novo ano começou. E este novo ano,
é um ano de conexão completa com Deus e sua igreja. Uma conexão plena, completa com Deus e com a sua igreja. Não haverá esta falsa conexão. Pessoas que dizem, eu tenho relacionamento com Deus, mas não tenho relacionamento com a igreja de Deus. Então, quem a partir de agora começar a declarar que tem relacionamento com Deus, terá que também ter relacionamento com a igreja de Deus. Amém? Porque a igreja é a representante de Deus na terra. Dá glória a Ele. Então este é o ano. É o ano também de redenção em todas as áreas da vida. Eu disse em todas as áreas da vida. Na área física, na área emocional, na área financeira e na área espiritual. Todas as áreas da vida haverá redenção. E o que é redenção? É estar tornando a devolver. Devolvendo novamente aquilo que é por direito. Louvado seja Deus. Amém? Também é um ano de abundância em todas as áreas da vida. Eu disse abundância, haverá um transbordo. É ano de transbordar em saúde física. É ano de transbordar em saúde emocional. É ano de transbordar em finanças. Aleluia! É um ano de transbordar em unção, em dons espirituais, em autoridade espiritual. É um ano de transbordar no chamado, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Este é o ano. Este é o ano. Glória a Deus. Eu gosto dessas coisas. Declare: uma nova estação começou. Sim, não somente um novo ano, mas também uma nova estação começou. Aleluia. Glória a Deus. Estação de renovo. Esta é uma estação de renovo. De devolver o novo. De novo. Amém. Aquilo que foi morto, destruído, roubado, haverá um renovo no nome de Jesus, o Rei da Glória. Essa é a estação também da conquista. Aleluia. Eu disse conquista. Uma estação de governo. Sim. Uma estação de posicionamento. Sim. Aleluia. Eu amo essas coisas. Uma estação de avanço. Uau. Tudo isso está disponível nesta nova estação. Deus já proveu todas estas coisas. Amém? Também uma nova temporada começou. Sim, temporada de mudanças sobrenaturais. Uau, você que estava a aguardar mudanças, elas poderão ocorrer de uma forma, de uma maneira sobrenatural. Essa temporada começou. Uma temporada de gerar e receber milagres. Sim, nessa temporada, todo aquele que gerar irá receber milagres. Você precisa de um milagre? Você precisa gerar um milagre. Amém? Que você saia deste lugar gerando o seu milagre nesta noite. Glória a Deus. Amém? É uma temporada de refinamento espiritual. Sim, nessa temporada Deus, Ele disponibilizou, já proveu um refinamento, um aperfeiçoamento do caráter, um aperfeiçoamento do ministério, um aperfeiçoamento da família, um aperfeiçoamento dos estudos, um aperfeiçoamento da profissão. Haverá um refinamento espiritual no poderoso nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Também é uma temporada de desafios e revelação profética. Sim, como todas as temporadas, há desafios. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus pelos desafios. Porque os desafios vêm para nos promover e não para nos derrubar. Então, nós
já podemos entender que para passarmos pelos desafios, teremos que receber revelação profética? Sim. Então, este novo ano, esta nova estação e esta nova temporada tem muito a nos oferecer. Tem ou não tem, igreja? Tem ou não tem? Eu não estou te ouvindo nessa noite. Uau, uau. Glória a Deus, a glória a Deus. Diga aleluia. Diga santo é o Senhor. Ok, amém. Há algo importante que todos nós que estamos aqui, os telespectadores de todo mundo, necessitam saber. Pergunte: o que, apóstolo? Tudo isso somente se manifestará em sua vida e lar se você se mover. Tudo isso só se manifestará na vida e no lar. Entenda lar como família. Entenda lar como finanças. Aleluia. Tudo que envolve o lar, somente os que se moverem. Uau. Somente os que se moverem. Glória a Deus por isso, amém? Louvado seja Deus. Diga a si mesmo 3 vezes. Quantas vezes? Diga 3 vezes. Mova-se. Aleluia. Muito bom. Gostei. Gostei tanto que eu peço que você olhe para um vizinho ou uma vizinha perto e diga 3 vezes. Mova-se. Tem alguém que está ajudando alguém nessa noite. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Yeah. Se só receberão destas maravilhas aqueles que se moverem, tem alguém que está lhe ajudando nessa noite ao declarar: mova-se, mova-se, mova-se. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, amém? Esta é a importância de viver em família. Por quê? A Bíblia diz que é melhor 2 do que um só. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas ai daquele que estiver sozinho, porque caindo não haverá ninguém que o levante. Uau! Uau! É importante andar em comunhão, tendo tudo em comum com pessoas que lhe impulsionarão a perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Corrompe ou não corrompe? E o que as boas companhias podem fazer? Aleluia! Dê glória ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Se as más corrompem, as boas fazem o quê? O que as boas companhias podem fazer na sua vida? Eu te digo, você chegou em um lugar de boas companhias, companhias excelentes, companhias maravilhosas. Eu não sei se você entendeu, mas esse é um ano de conexão completa. Aleluia! Glória a Deus! Eu gosto disso, eu gosto dessas coisas. Quando Deus começa a liberar estas coisas, isso é maravilhoso, isso é sobrenatural, extraordinário. Amém? Uau. Diga: mova-se. Esta é a palavra-chave de hoje. Mova-se. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. Ouçam-me. Eu, você, todos que me ouvem, precisam se mover. Eu disse que precisam se mover. Por que, apóstolo? Alguém pode estar questionando. Olha aí, alguém pode estar questionando. Por que, apóstolo? Porque nada do que o Senhor está declarando cairá no nosso colo de repente. Nada do que está aqui estabelecido, que o Senhor está nos abrir, cairá no nosso colo de repente. Não estaremos sentados um belo dia, numa cadeira, na mesa de jantar,
e de repente cai todas essas coisas. Obrigado, Jesus. Não, claro que não. É preciso que nós nos movamos. Diga, mova-se. Aleluia. Nós também não estaremos deitados ou numa rede se balançando e de repente vai cair. Não. Diga, não. É preciso se mover para acessar todas estas coisas. Louvem ao Senhor por isso. Diga, está feito. Diga, tudo está feito. Diga, o plano de Deus é um sucesso. Diga, eu sou o projeto de Deus. Então tudo está feito. O plano está feito, é um sucesso e você é o projeto. Está tudo feito. Mas você e eu, nós precisamos nos mover. Amém. Glória a Deus. Deus, o Papai, sempre está em movimento. Eu pergunto, e você? Deus, o Papai, desde o princípio, Gênesis capítulo 1, Ele está em movimento. Em Apocalipse nós também podemos perceber que Ele continua em movimento. E nós estamos em movimento. Você está em movimento. Eu estou em movimento. Porque se nós não nos movermos, jamais iremos usufruir das promessas de Deus para nós. Prestem muita atenção. Nós estamos chegando nesse percurso, nesse tempo. Nós estamos chegando no mesmo período em que Deus levanta um grande profeta para livrar o seu povo da escravidão do Egito. Amém. Mas eu quero lhe abrir algo que o Espírito Santo de Deus me pede. E eu estou me movendo em obediência. Aleluia. Diga glória a Deus. Eu quero avançar um pouquinho na história, onde o povo já está em liberdade. E esse povo, conduzido pelo profeta e pelo aquele que viria a ser o sacerdote, Arão, estão no deserto, na peregrinação no deserto. E eles não estão parados, mas em movimento. Eles estão em movimento. Havia uma nuvem que os acompanhava. Na verdade, a nuvem os direcionava. Aleluia. A nuvem direcionava, guiava eles pelo deserto. A Bíblia diz que de dia era uma coluna de nuvem. Sim ou não? Ela ia à frente deles. Eles iam debaixo da sombra, debaixo da proteção. Acho que tem alguém entendendo? Desta nuvem. E esta mesma nuvem, à noite, era uma coluna de fogo. Glória a Deus. Maravilha do Senhor, amém? Esta nuvem nos revela muitas coisas. A Bíblia diz que quando essa nuvem pousava em um determinado lugar, todas aquelas milhares de pessoas se acampavam, permaneciam lá. A Bíblia diz que se a nuvem ficasse 1 mês, 2 meses, 1 ano, ninguém se levantava e movia. Mas quando a nuvem se levantava e começava a se mover, todos levantavam acampamento e iam atrás da nuvem. Deus está movendo o seu povo. Eu disse que Deus está movendo o seu povo. Deus está te movendo para essas promessas, meu amado e minha amada. Mas calma, o mover de Deus não é um empurrar de Deus. Vai! Estou indo, Deus! Não! Diga não! O mover de Deus é: Ele desata, Ele livra, Ele entrega a lei, Ele faz aliança e Ele diz assim: sigam-me. Venham, sigam-me. Lembra vocês de alguém? Venham, me sigam. Está lembrando quem? Quem está a lembrar?
Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, aleluia. Jesus mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém ou não amém? Diga obrigado, Jesus. Então, Deus nos move nos guiando e não nos empurrando. Mas tem muita gente esperando o empurrão de Deus. Cuidado que pode nunca ocorrer esse empurrão. Oi? O Senhor nos convoca a segui-lo. Ele não nos pressiona nos empurrando. Vamos lá, tem alguém entendendo? Então nós precisamos nos mover se nós queremos entrar nas promessas do Senhor. Só quem seguiu a nuvem fiel, aleluia, amém, entrou na promessa. Deus tem promessas para mim, Deus tem promessas para você, Deus tem promessas para nós. Mas precisamos nos mover, amém ou não amém? Vamos continuar falando de movimento? Amém. Glória a Deus. Então, agora vamos entender algo muito importante. Tem muitas coisas importantes que o Senhor está liberando nesse tempo, amém? Vamos lá. Deus está nos encorajando a nos mover. Deus está nos ensinando que devemos nos mover. Dá glória a Ele. Mas o movimento de Deus não é desconexo. Como assim, apóstolo? Vocês já viram aquele boneco louco? Aquele boneco de ar que fica assim? Alguém pode pensar: mas eu estou em movimento, apóstolo. Esse movimento é estranho. E a vontade que dá é dizer: saia! Brincadeira. Mas eu fiz esse movimento para você entender um movimento desconexo. É ou não é? Não tem nexo, não tem sentido esse movimento que eu estou a fazer. Então não é se mover por se mover. Você está entendendo? Não é dizer: eu estou em movimento, Deus, vou entrar nas promessas. Diga: não, eu não ouvi. O movimento que Deus espera de nós é um movimento que tem sentido. Tem muita gente se movendo, mas não é segundo o movimento de Deus. É um movimento próprio. É um movimento da imaginação. Eu quero que você entenda isso nessa noite, no poderoso nome de Jesus. Que nós saiamos deste lugar, amém? Conscientes. Diga: conscientes. Onde está a consciência? A consciência está no teu, no meu, no nosso espírito. Então que nós tenhamos a consciência do Espírito, aleluia. Que nós saiamos conscientes em o nosso espírito, como, com quem e quando devemos nos mover. Porque o movimento de Deus, ele tem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Dê glória a Ele. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Existem 3 movimentos fluindo na terra, exatamente agora. 3 movimentos. Então você pode estar em um, ou até mesmo em 2 destes movimentos. Existem 3 movimentos fluindo agora.
Devemos aprender sobre isso, para que nós nos posicionemos no movimento correto. Como eu disse, não basta estar se movendo, é preciso que se mova corretamente, no tempo certo e com a pessoa certa. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, você que está anotando, eu amo quando vejo vocês anotando. Isso mostra interesse. Amém? Glória a Deus. Escreva. Primeiro, mover satânico. Meu Deus, apóstolo, não fala no nome dele. Não tenha medo do diabo. É o diabo que tem que ter medo de você, amém? Mover satânico. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 6. Vamos começar a leitura do verso 10 e vamos ao 12. Efésios 6, do 10 ao 12. Quem for encontrando, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim está escrito: no demais, irmãos, meus irmãos. Uau. Tem meus irmãos aí, irmãos meus aí? Olhem, observem com atenção o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos, a cristãos nascidos de novo, aliançados com Deus por meio de Cristo, selados pelo Espírito de Deus para o dia, aleluia, da consumação de todas as coisas. Dê glória a Ele. Ouçam o que o apóstolo Paulo diz, leiam o que o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. O apóstolo estimula, motiva os irmãos a se fortalecerem no Senhor, na força do seu poder. Ele não disse vão à academia e fortaleçam os bíceps ou os glúteos. Ele disse fortaleçam-se no Senhor, amém? Nada contra a academia, a academia é uma bênção, aleluia, dá glória a Deus. Mas estou falando que existe uma força que nós não conquistamos na academia, aleluia. Existe uma força que nós não conquistamos levantando pesos. Existe uma força sobrenatural que nós só obtemos no Senhor, na força do seu poder. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Verso 11. Porque ele está a estimular, a motivar os irmãos a fazerem isso. Já iremos descobrir, mas vamos continuar o verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estão a observar? Porque Deus disse através do apóstolo Paulo, para os irmãos se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. O propósito era que eles permanecessem firmes quando as ciladas astuciosas do diabo viessem contra eles. Diga: a vida é espiritual. Eu não ouvi. Eu ainda não te ouvi. Estou quase te ouvindo. Mais uma vez. 3, 2, 1. A vida é espiritual. A vida é espiritual. O nosso inimigo também é espiritual. E ele não está parado. Ele está em movimento. Tem alguém entendendo? Satanás não está inoperante. Satanás está operando. Há uma mentira satânica em que muitos estão a acreditar, que diz que Satanás está amarrado. Aonde? Satanás está amarrado. Ele não está operando na terra. Isso é mentira.
do próprio diabo. Meu Deus do céu. Isso é mentira do próprio diabo. Porque, imagine comigo, se nós acreditarmos nesta mentira de que ele está amarrado, ele poderá agir livremente. Sim ou não? Assim ele tem feito com alguns, mas a verdade está a libertar. Amém? Então Satanás não está amarrado, não ainda. Ele está operando. Ele está em movimento. E ele prepara ciladas contínuas para tentar lhe derrubar, tentar lhe roubar, tentar lhe destruir, tentar lhe matar. E nós não podemos dizer assim, ai, é só não mexer com ele, é só não falar no nome dele, deixa ele quietinho lá que ele não vai. O quê? Não. Quando você faz uma aliança com Deus, você já decretou guerra eterna contra ele. Aleluia. Amém. Enquanto ele não for lançado no lago de fogo, é guerra. Dá glória a Deus. Eu disse é guerra. Amém. Então você não pode permanecer parado, você tem que estar em movimento. Porque há um movimento satânico ocorrendo na terra. Há um movimento satânico ocorrendo na terra. Precisamos despertar, precisamos ter consciência disso. Eu não estou dizendo que tudo que acontece é culpa do diabo, tudo bem? Eu não estou falando isso. Mas muito do que ocorre é cilada satânica. É uma movimentação satânica. Verso 12, vamos lá? Você entendeu por que você tem que estar fortalecido no Senhor e na força do poder dele? Amém. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Repita isso, por gentileza. Eu não tenho que lutar contra carne e sangue. Mais uma vez, eu não tenho que lutar contra carne e sangue. Ou seja, você não tem que lutar contra pessoas. Ok? Você não tem que lutar contra pessoas, quer sejam conhecidas ou quer sejam desconhecidas, quer sejam próximas ou quer sejam distantes. O texto segue dizendo, mas sim contra os principados. São príncipes satânicos. Eu não vou entrar nisso, eu não vou te abrir isso agora. Mas saibam, esteja ciente, estejam todos cientes que muito em breve eu irei revelar para vós a estrutura do reino satânico e a estrutura do reino de Deus. Você precisa entender para parar de perder. Amém? Tudo isso que eu estou a declarar, Satanás sabe. Ele está a pelejar para que você não aprenda isso. Vejam quantas cadeiras vazias nesta noite. O que aconteceu com essas pessoas? Elas não se deram conta de um ataque satânico, de uma investida, mesmo que leve, sucinta, para que elas não estivessem aqui e ouvissem tudo que os vossos ouvidos, que são abençoados, estão a ouvir. Bem-aventurados são vocês que estão a ouvir. Aleluia. Amém? Diga, é guerra. A estação em que nós estamos é uma estação de guerra. Abril, maio e junho são meses de guerra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Alguém pode dizer, esse povo é doido? Não, alguém está dizendo. Alguém está dizendo em algum lugar. Maravilha, profeta. Glória a Deus. Eu também fico muito empolgado com essas coisas. Não nos conhece. Deixa eu dizer. Amém. Glória a Deus. Alguém pode pensar, mas esse povo é doido, é guerra. Ao invés de eles estarem com medo, eles estão celebrando. É claro, porque se tem guerra, tem vitória.
E a Bíblia diz que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Então eu amo essa temporada. Gosto da outra também. Tem uma estação também que eu gosto muito. Mas não vou falar nela. Eu vou continuar nessa estação, que é a estação de guerra, onde Deus confere unção, confere autoridade, confere tudo o que necessitamos para nos mover e prevalecer. Essa é a estação dos reis, meus amados. Tem reis e sacerdotes aqui nesta noite? Uhá! Aleluia! Se prepare para a vitória. Eu disse vitória. A vitória é nossa, pelo poderoso nome de Jesus, amém? Então, quem tem que sair correndo, ficar com medo é o Satanás, porque ele é mais do que derrotado. Eu disse mais do que derrotado, hein? Então, a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra são contra principados, contra as potestades. Estávamos a adorar, e o Espírito Santo falava: olha, tem potestade de novo. Tá bom, vamos orar. Amém. Mas quantos estavam desapercebidos? Não estavam percebendo uma nuvem de poderes de trevas sobre este lugar. Inclusive veio te acompanhando. Ele disse que veio te acompanhando. Estava pesado, cansado, assim, meio turvamente, sabe? Mas agora está bem, tá ou não está bem? Amém. Então, quando nós entendemos e discernimos que a nossa luta não são contra as pessoas, mas sim contra seres espirituais, até uma fechada que nos dão no trânsito, nós identificamos: é você, Satanás, saia, já te vi, você não me impedirá de chegar ao meu destino. Aleluia. Uma confusão que começa de repente entre o marido e a esposa, você não perde tempo tentando convencê-la do contrário, ou convencê-lo, você já passa faia, fogo no nojento do Satanás. Ah não, você não está aqui. Acho que eu vou pregar em outro lugar nessa noite. Comecei e termino? Então já fechou a Graveto Church? Ok, então vou continuar pregando aqui. Eu vou pregar aqui mesmo. Mas assim, entendam, precisamos identificar. Aí a confusão começa, o marido fica emburrado com a esposa, ao invés de estar raivosa contra o diabo. Ah, não. A esposa fica bicuda para o marido, ao invés de passar fogo no diabo. Porque eu tenho certeza que nenhum marido e nenhuma esposa fica armando confusão, dizendo assim: vou entrar em confusão com meu marido porque eu odeio ele. Pelo contrário, eu sei que você ama seu marido. Eu sei que você ama sua esposa. Eu sei que você ama seus filhos. Eu sei, filhos, que vocês amam seus pais. Então quem é que veio para roubar, destruir e matar? É o Satanás. Então temos que agir contra ele. Amém. Agora, se o problema começou por mau caratismo, aí tem que se arrepender. Amém. Tem que pedir perdão. Perdão, pai, perdão, mãe. Perdão, meu amor. Perdão, meu mozão, né? Meu chuchuzinho, minha chuchuzinha. Aleluia. Te pago um açaí depois. Você tem que ser inteligente. É guerra. Amém. Ok. Então, quando nós entendemos que há investidas, olha só, oposições espirituais, nós não agiremos de forma natural, nós agiremos de forma espiritual, aleluia, contra os príncipes das trevas deste século. Eu posso abrir só um pedacinho de algo muito interessante? Vocês sabiam que demônios não morrem? Demônios não morrem. Não morrem demônios.
Vocês sabiam que potestades não morrem? Principados não morrem? Que tronos não morrem? O que eu quero dizer com isso? Que talvez você esteja a pelejar com mesmos espíritos que os apóstolos pelejaram, que Jesus pelejou, que inclusive Davi pelejou. O que, apóstolo? Mas não tinha demônio no Antigo Testamento. Quem disse que não? Quem disse que não? Vocês já leram sobre os deuses que as nações adoravam? Demônios. Diga demônios. Tinham potestades, tinham principados. Ok. Eles adoravam esses deuses. Eles cultuavam a eles. Então você tem que pensar nisso. Espíritos que atuaram no passado estão atuando neste presente século. O que dizer das legiões que estavam no Gadareno? Ah, não. Se tem alguém compreendendo? Então a nossa luta são contra estes seres, contra as hostes espirituais da maldade. Eles atuam desde as regiões celestiais. Eles atuam desde o âmbito espiritual, a esfera espiritual, o reino espiritual de trevas, e não o plano físico, natural, ou o plano das emoções, a esfera das emoções, a alma. Estamos a entender? Então, o que eu quero dizer? Não adianta você chorar, não adianta você se irar, não adianta você se emburrar. Você tem que se posicionar como guerreiro e uma guerreira do Espírito Santo na terra. Posso avançar? Investi muito tempo aqui. Então, existe um mover satânico. Abra sua Bíblia. Deixa eu te mostrar algo. Lá em Êxodo capítulo 1, do verso 8 ao 11, por favor. Quem encontrou, dê glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos? Vamos lá? Mover satânico. Deixa eu mostrar para vocês um mover satânico violento que houve contra o povo de Deus, o povo de Israel. Vamos lá. Desde o verso 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito. De onde era esse rei? Que não conhecera a José. Quem lembra de José? Que foi governador no Egito, que por meio dele pouco mais de 69 pessoas chegaram ao Egito nos dias de um outro faraó. Não era este. Tudo bem? Estamos acompanhando juntos? Ok. Vamos lá. Verso 9. O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel. Filhos de quem? Quem lembra de Israel? Pai de José e dos demais, do qual saíram as 13 tribos de Israel. Tribos de Israel. Aquele que teve o nome mudado, porque Deus não poderia abençoá-lo enquanto Jacó. Deus não abençoa enganador. Deus não abençoa. Aleluia. Dá glória a Deus. Tem gente que Deus tem que mudar o nome para poder abençoar. Deus não abençoa trapaceiro. Deus não abençoa pessoas que têm um destino satânico. Estamos a entender? O anjo olhou para ele e perguntou: qual o teu nome? Ele agarrado no anjo: me abençoa que eu te deixo ir. E o anjo: qual o teu nome? Qual o teu? Jacó. Não posso te abençoar, saia. Não se será mais chamado de Jacó, mas sim Israel. Aleluia. E Deus amou tanto este nome que adotou como seu sobrenome, Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Eu gosto disso, eu gosto. Ok. Então nós estamos falando do povo de Israel, daqueles que vieram dos filhos de Israel. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós.
Imagine uma nação crescendo no meio de uma outra nação. Isso está falando muito do nosso tempo. Porque em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 4, como Deus, por meio de Cristo Jesus, sangue de Cristo Jesus, perdão, estou confundindo os textos. Como Jesus, por meio do seu sangue, separou para o seu Deus e Pai quantas? Uma nação de reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Então, esse povo estava dentro de uma nação estrangeira. Eles eram ali estrangeiros dentro daquela nação. Acho que estamos entendendo. E esse povo estava crescendo. Verso 10. Faraó não estava se agradando do crescimento desse povo. Deixa eu te falar, Satanás não está se agradando do crescimento do povo de Deus no meio da terra. Tem povo de Deus aqui? Então você está entendendo a astúcia deste rei? Eia, ouçam. Usemos de sabedoria para com eles. Usemos de quê? Diga astúcia. Para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo, quem pode ler? Vindo guerra. Vindo guerra. Eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Satanás não quer que você saia do movimento dele. Deixa eu repetir. Satanás não quer que você saia de debaixo do governo, do domínio dele. O anticristo não quer que você e nós saiamos de debaixo do governo dele, de debaixo do domínio dele. Vamos lá? Tem alguém entendendo? Ele não quer que a igreja de Jesus cresça, se multiplique. Pelo contrário, ele quer que esta igreja seja escrava. Olha o que ele está propondo, verso 11. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para fazerem o quê? Os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Eu sinto a mão do Senhor sobre mim. Eu sinto a mão do Senhor sobre mim. Eu vou dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o Senhor está me trazendo revelação da palavra. Aleluia. Prestem muita atenção nisso. Faraó, um poderoso rei. Amém? Rei sobre o Egito. Precisamos lembrar que esse faraó veio depois do primeiro, que eu não sei se era o primeiro, mas tudo bem. Aquele nos dias de José, que levantou José como governador. O que aconteceu nos dias de José? Fome, foi ou não foi? E graças a Deus que através da vida de José, que era profeta, aleluia, dá glória a Deus, o deu estratégia pela qual o Egito se tornou a maior potência do mundo da época. As pessoas vinham de todos os lados para comprarem comida onde? Aleluia. Então preste atenção. O Egito foi abençoado por causa de um homem de Deus. Foi ou não foi? E agora se levanta um outro faraó que não conhecia José, mestre, e começa a afligir o povo de Deus. O mesmo povo pelo qual o Egito foi abençoado. Você está entendendo? A terra, ela é abençoada por causa dos filhos de Deus. A terra é abençoada por causa dos filhos, os filhos maduros de Deus. A igreja é a causa do porquê a terra não é destruída. Há um povo de Deus no meio da terra. Há um povo, o povo de Deus no meio de todas as nações. Então, por causa deste povo que as nações são abençoadas, que a terra inteira é abençoada. Dá glória a Deus. E aí o que acontece? Faraó se levanta e começa a agir com ciladas. E olha a cilada, vamos colocar maiorais
tributários, maiorais de tributos. O que é isso? Vamos afligir eles com cargas. Vamos afligir eles. Vamos fazer com que eles construam coisas para nós. Vamos mantê-los debaixo do nosso governo, debaixo do nosso domínio. Salomão disse que não há nada novo debaixo do sol. Não há nada que aconteceu que não torne a acontecer. Satanás também tem determinado redes hierárquicas, né? Hierarquias, demônios inclusive, que aprisionam pessoas, aprisionam famílias, aprisionam lares, não é assim? E fazem com que estes tributem a Satanás. Como? Assistindo pornografia, se masturbando, assistindo novelas, preso na frente da TV. Você está aqui? Algo está sendo debitado, algo está acontecendo, e Satanás é quem está recebendo. Maiorais, forças espirituais que instigam, influenciam pessoas a cometerem estas e muitas outras barbáries. Eu não sei se na sua rua tem pelo menos uma distribuidora de bebidas. Tem ou não tem? Toda vez que eu passo em frente lá tá na rua de casa, eu digo: já fechou no poderoso nome de Jesus. Faia. Amém. Eu já fechei 2 distribuidoras. Você está entendendo? Você deve fazer o mesmo também. Amém? Da profetiza, vai ser uma padaria. Dá glória a Deus. Amém. Então, pessoas, lares, famílias são influenciadas para estarem entregando, tributando ao Satanás. É isso que estava acontecendo. E essas pessoas não agem com liberdade, elas agem debaixo de opressão, de escravidão. Você está entendendo? Diga: mover satânico. Nós podemos observar claramente na vida de Faraó um mover satânico. Havia um principado, o príncipe do Egito, e esse príncipe tinha vários poderes, né? Quantas pragas houve no Egito? Você sabe que cada praga corresponde a um Deus. Vocês estão entendendo? Ok. Então, Satanás já estava a agir aí, como hoje Satanás está a agir. Diga: mover satânico. No mover satânico, queridos, nós podemos observar a figura do Faraó. Faraó era um rei, sim ou não? Ok. Mas Faraó, ele estava em um mover satânico, sim ou não? Por quê? Porque com ele estava um príncipe de trevas, um principado de trevas. Então ele não estava se movendo sozinho, ele estava a se mover a partir de um principado de trevas. Tem alguém entendendo? Como esse faraó estava se movendo? Ele estava se movendo com astúcia. E quem estava a dar essa astúcia a ele? O principado do Egito. Meu Deus! Uau! Quando ele estava se movendo? Ele estava se movendo num período semelhante a este. Nos dias em que Deus estava multiplicando o seu povo na terra. Não são dias semelhantes como este? Que Deus está a multiplicar o seu povo na terra? Filhos e filhas nascendo de novo. 2025, o ano em que os filhos voltam para casa. Aleluia. Mas deixa eu te apresentar o segundo mover. Vamos lá. Esse primeiro mover busca atrapalhar o plano de Deus na terra. O que Satanás estava tentando fazer através da vida de Faraó? Atrapalhar o plano de Deus na terra. Por quê?
Porque o povo de Israel, era plano de Deus que o povo de Israel crescesse, multiplicasse, a ponto de se tornar uma nação. Dá glória a Deus. Então ele tentou o quê? Impedir o crescimento. Mas eu tenho boas notícias. A Bíblia diz: quanto mais ele afligia, oprimia o povo, mais o povo crescia, se multiplicava. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Segundo mover, vamos lá. Estou a te apresentar quantos moveres? Tudo bem. O segundo mover, mover humano. Meu Deus. Mover humano. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, do verso 6 ao 8, por favor. Romanos 8, do 6 ao 8. Quem encontrar, diga: eu amo Papai Deus. Deus é o seu papai, amém? Glória a Deus. Podemos? Ouçam. Porque a inclinação da carne, diga da alma, diga alma, é o que? É morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Dá glória a Deus por isso. Meu Deus. Verso 7. Porquanto a inclinação se entregar aos desejos, na realidade, os desejos da carne, diga alma, é inimizade contra Deus. Então os desejos da nossa alma são contrários aos desejos de Deus. Então é perigoso cedermos aos desejos da nossa alma. Quem está entendendo? Pois não é sujeita à lei de Deus. E quando você ouvir lei, lembre-se, palavra de Deus, vontade de Deus. Dá glória a Deus. Nem em verdade pode ser. Então os desejos da alma jamais irão de encontro à vontade de Deus. Sempre irão contra a vontade de Deus. Diga: que perigo. Verso 8, por favor. Portanto, nós temos que ler juntos. Vamos lá? 1, 2, vão. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a... Meu Deus do céu. Os que estão nos desejos da alma, na vontade da alma, nos impulsos da alma, não podem agradar a Deus. O que é isso, apóstolo? É um mover humano, uma movimentação humana. E eu preciso te dizer com clareza que a maior parte dos filhos de Deus estão neste mover. Mover humano. Se esses estão se movendo a partir da alma deles, estes não estão agradando a Deus, estes estão desagradando a Deus. Que perigo! Que perigo, igreja! E eu preciso mostrar para vocês. Abram as vossas Bíblias. Êxodo capítulo 2. Diga: Espírito Santo é o meu amigão. Ele é o meu amigão. Êxodo capítulo 2. Vamos do verso 11 ao 15. Eu vou lhe mostrar alguém que fez um movimento humano. Uau! Entrou no mover humano. Que perigo, que perigo. Vamos lá? E aconteceu naqueles dias que, sendo quem? Meu Deus. Moisés, já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. Você lembra? Êxodo capítulo 1. E viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Moisés já era o quê? Homem. Pergunta: homem espiritual ou homem natural? Vamos ver. Verso 12.
E olhou ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Oi? O que ele fez? Não ouvi. Matou e... O que será que ele pensou? Olhou para um lado, olhou para o outro e disse: vou fazer uma boa ação. Yeah! Até que feda, eu já fugi. Não deu tempo nem de feder. Vamos continuar o texto, verso 13. Oh Senhor, e tornou a sair no dia... Que dia? No dia seguinte. E eis que 2 homens hebreus, agora eram 2 homens hebreus, irmãos, eles contendiam, discutiam, brigavam. E disse ao injusto: havia um injusto, por que feres a teu próximo? Uau! Moisés era justo, justo aos próprios olhos. Tem alguém entendendo? Verso 14. Vamos lá? O qual disse, olha o que o injusto disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas, olha o texto, pensas matar-me como mataste o egípcio? Vixe, falei, deu nem para feder. Então temeu Moisés. Moisés teve medo e disse: certamente este negócio foi descoberto. Meu Deus, vai lá, 15. Tem muita coisa aqui. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou fazer o quê? Meu Deus, alguém diga: meu Deus. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Diga Midian. E assentou-se junto a um poço. Ok? Preste muita atenção nisso. Nós vemos um homem já, né, de idade, 40 anos já, né, não é assim? Uau! E ele sai. Ele não era egípcio, ele era hebreu, ele era descendente de Israel. E ele vê uma injustiça, um capataz, um maioral ferindo alguém inocente, alguém desarmado. O que ele faz? Ele pensa. O que ele faz? Ele pensa. Onde está o pensamento? Na alma, mente, emoções e vontades. Então ele pensou e desejou algo: vou ajudar esse pobre lascado. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar também que dentro dele havia um sentimento. Pergunte: qual, apóstolo? Ele pensou: eu devo ter algo especial? Deve ter algo de especial em mim? Afinal, meu nome é Moisés. Eu fui tirado do meio das águas do rio Nilo. Uau! Eu não sou egípcio, eu sou hebreu, mas eu sou alguém importante aqui. Vamos lá. Então, eu vim para este mundo para fazer algo, fazer a diferença. Sentiu isso. E quando ele se deparou, ele pensou: é minha oportunidade. Chegou a hora de eu brilhar. A inclinação da alma é para o quê? Não te ouvi? Eu ouço 3 pessoas, mas não consigo distinguir som. É para a morte. O que aconteceu? Matou alguém. Matou ou não matou? Depois tentaram matá-lo. Ah, tem alguém entendendo? O que mover é esse? É o mover humano. Toda vez que nos movemos segundo a nossa alma, segundo o que pensamos, segundo o que sentimos, segundo o que queremos, o que desejamos, alguém vai morrer. Eu acho que não estamos entendendo. Alguém vai morrer. Moisés matou um homem.
Olha só, ele pensou estar fazendo o correto e fez de forma errada. Ah, não. Ele tentou livrar alguém, porém prejudicando outro alguém. Tem alguém entendendo? Quantas vezes estamos tentando ajudar alguém, prejudicando outros alguém? Porque meu apóstolo tem liberado muito isso, tem ministrado muito a minha vida, porque querem ser mais justos do que o próprio Deus. Ah, meu Deus do céu. Alguém sempre sai prejudicado. Vamos lá, Moisés agiu na sua própria justiça. Meu Deus, alguém diga pelo amor de Deus, meu Deus. Então ouçam, para finalizarmos o segundo mover e entrarmos no terceiro e terminarmos. Vamos lá. Esse mover não busca atrapalhar o plano de Deus na terra. Ele não busca, mas atrapalha. Ai, ai, ai. Cheira mantarabassura, cara. Você precisa entender isso. O mover humano não tem o propósito de atrapalhar o mover de Deus, o plano de Deus na terra. Não é igual o mover satânico, que tem esse propósito, mas por mais que não tenha, atrapalha. Agora pense comigo. Eu vou lembrar o que eu disse bem aqui. A maior parte dos filhos de Deus estão se movendo a partir da própria alma. Estão no mover humano. Estão agindo na própria justiça. Estão fazendo aquilo que julgam correto, né? Tem até o texto: não julgueis, não julgueis. Meu Deus. Sendo que a Bíblia nos ensina a julgar com a reta justiça. Aleluia. Glória a Deus. Então, pensem comigo. Se a maior parte dos filhos de Deus estão no mover humano, estão atrapalhando ou ajudando a Deus? Estão atrapalhando ou ajudando a Deus? Meu Deus, é perigoso, sim ou não? Fale com alguém. Não se mova nesse mover. Não se mova no mover satânico. Não se mova no mover humano. Sabia que existem pessoas que estão se movendo no mover humano e no mover satânico? Oi? Eu disse? É possível fluir em dois moveres? Sim, é possível. Tudo bem? Terceiro mover. Vamos lá. Eu peço que você quadruplique a sua atenção agora. Porque eu vou terminar agora. É melhor eu terminar, né? Vocês já estão cansados? Domingo eu libero só essa parte. Vamos terminar, vai lá. Tem certeza? Uau. Vamos lá. Mover divino. Esse é o terceiro mover e o mover mais importante. E o mover no qual você e eu, nós devemos estar. Esse é o mover que nos leva às promessas de Deus. Esse é o mover que nos leva à perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Vamos lá. Abram suas Bíblias. Zacarias capítulo 6, por favor. Perdão. Capítulo 4, verso 6. Troquei. Zacarias 4, 6. Podemos ler? Então diga: Jesus, o Cristo, é o mesmo, e ontem, e hoje, e eternamente. Diga amém. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor. A quem? A APN Church. Esta é a palavra do Senhor a nós, APN Church. Eu disse que é um serviço profético, aleluia. Esta é uma palavra profética, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor a nós.
não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito. É pelo meu espírito. Sim, pelo meu espírito. Quem diz? O Senhor dos Exércitos. Diga guerra. E o Senhor dos Exércitos está nos dando a estratégia da vitória, da glória. Preste muita atenção. No mover satânico, ok, há a força satânica, sim ou não? No mover humano, há a violência. Quem está entendendo? E no mover divino? O que há no mover divino? Oi? Há o quê? A força e a violência do Espírito Santo. Não é a força satânica, não é a força humana, não é a violência satânica, não é a violência humana, mas a força de Deus e a violência de Deus, do Espírito de Deus. Aleluia. Abram as vossas Bíblias, vamos lá, vamos terminar. Êxodo capítulo 3, por favor, do verso 1 ao 12. Eu creio que eu termino. Vai lá. Vocês estão rindo por quê? Não estou entendendo essa risada. Esses dias eu estava evangelizando alguém. Eu tive que falar bem de vocês, tá? E ele me ouvia, eu abri as escrituras. O cara, uau, tô todo arrepiado, você é um homem de Deus, tal. Assim, na calçada, assim, nós conversando. Aí ele falou assim: o povo da tua igreja quer que você termine o culto logo? Aí eu... Só os carnais, os espirituais não. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Amém. O homem estava empolgado e falou: vai lá em casa, porque eu quero te ouvir mais. Vamos lá? E apacentava. Quem apacentava? Olha Moisés aí de novo. O rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus. Ao monte de? A Horebe. Verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Uau! E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Dá glória a Deus. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Eu disse que essa é uma temporada de visão de Deus. Aleluia! Porque a sarça não se queima. Que visão sobrenatural, sim ou não? Verso 4. E vendo o Senhor, quem foi que viu? Que se virava para ver. Quem se virava para ver? Moisés. Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Diga: Moisés, Moisés. Diga o seu nome: Mateus, Mateus. APN Church. Respondeu ele: eis-me aqui. 5. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Sabe o que faz essa terra santa? O que fez essa terra santa? Não foi a presença de Moisés. Não foi o ato dele tirar a sandália e sapato e pisar. Eu piso e agora é santo. Não. Mas sim a presença de Deus naquele monte. Dá glória a Ele. Amém. Vamos lá, verso 6. Pronto, esse altar é santo agora. Aleluia. Disse mais, atenção: eu sou o Deus de teu pai. O Deus de quem? Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque
temeu olhar para Deus. Verso 7. E disse o Senhor, olha o que o Senhor disse: tenho visto atentamente o quê? A aflição do meu. Olha, Deus chamou o povo de Israel de seu povo, que está onde? No Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas. Meu Deus, nós temos um Deus que tudo vê. Nós temos um Deus que nos ouve. Nós temos um Deus que se compadece das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. 8. Portanto, olha, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus desceu, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e... Isso não significa que a terra brotava leite e mel, amém? Mas era uma terra frutífera, uma terra boa, espaçosa, da glória a Deus, que tinha assim, né, muitas colmeias e também muitos animais que davam leite, da glória a Deus. Ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu, da glória a Deus. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto o quê? O quê? A opressão com que os egípcios os... Meu Deus, você está entendendo? Vem agora. Não, você precisa ler comigo. 3, 2, 1. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Tire o quê? O meu povo. 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? 12. 3, 2, 1. E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste... Que monte? No monte de Deus. Prestem atenção. Nós vemos um homem que esteve no mover da alma, no mover humano. Sim ou não? O nome dele? Moisés. Agora Moisés está 40 anos mais velho. Se ele tinha 40 quando fugiu, 40 anos depois ele tem 80. Meu Deus. E ele estava pastoreando e Deus o encontra e o chama através de uma visão extraordinária, diga, sobrenatural. E Deus fala com ele. E nós já lemos o que Deus falou para ele. Eu vi a aflição, me compadeci, eu desci. Agora ele diz algo muito lindo, ó. Certamente eu serei contigo. O que ele estava dizendo? Eu vou contigo, Moisés. O que é isso? Esse é o mover divino. Este é o mover de Deus. Aleluia. Não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito de Deus. Precisamos nos atentar que aquela sarça estava em chamas por conta de um anjo do Senhor. E o anjo é um ser espiritual. Amém. Meu Deus. Se nós continuarmos a leitura, nós veremos que Deus capacita, habilita Moisés a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque ele não ia para uma conversa com um homem. Ele iria para um confronto com as trevas. Oi? Você está entendendo? Você está entendendo por que você precisa se mover e não se mover a partir do mover satânico ou mover humano, ou seja, da alma, mas sim
a partir do mover divino, do mover de Deus. Porque quando nós nos movemos no mover divino, ok? Deus está se movendo conosco. Amém? Eu disse que Deus está se movendo conosco. E se Deus está se movendo conosco, agora nós nos movemos como o próprio Deus. Amém. Em que tempo? Agora. O Senhor não disse assim: no ano que vem, Moisés, vai lá. Ele disse: vai, eu estou te enviando agora. Você precisa prestar atenção nisso. Deus está te convocando, Ele não está te convidando. Se você estivesse convidando, você poderia dizer: não, Deus. Moisés tentou dizer não para Deus, né? Colou, porque não era um convite, era uma convocação. Eu sou o menor, não se preocupe. Mas eu não sei, eu sou tímido, não se preocupe. Amém. Se Deus, Ele vai conosco. O que esse texto nos ensina? O que essa história nos ensina? Que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Se fosse pela minha força e a minha violência, meu Deus, vocês estariam ferrados. Ok. Porque eu sairia de um extremo para um outro extremo. Como assim, apóstolo? Vamos terminar com isso? Eu era muito tímido. E quando eu digo muito, é muito tímido. Mas pelo Espírito estou aqui cheio de ousadia e coragem, equilíbrio, moderação e amor. Pela sua vida e sua família, amém? Mas se eu continuasse no mover, né, saísse do mover humano e entrasse no mover satânico, eu ia dar varada em vocês, até vocês dizerem aleluia. Eu ia oprimir vocês, eu ia brigar com vocês, eu ia esculachar vocês. Não eu, mas o demônio que viria em mim. Meu Deus do céu. Mas como eu ando no mover divino, dá glória a Deus. Como eu ando com Deus, como o Senhor me chamou, me atraiu com uma visão maravilhosa, a visão da mega igreja, da cidade do avivamento e do avivamento para mais de 211 nações. Eu estou aqui para te dizer que Deus te convoca para este grande mover. Ei, Deus te chamou para colaborar com o seu plano na terra. Se você se move, você colabora. Se você se move segundo Deus, com Deus, como Deus, agora. Amém? Coloque-se de pé. Deus escolheu realizar seu plano em parceria conosco. Deus escolheu realizar o seu plano em parceria conosco. Você precisa entender isso. Saia daqui entendendo. Decida isso. Isso é tão maravilhoso que Deus enviou o seu Espírito para estar conosco, em nós, para sempre. Amém. Coloque Romanos 8:26, por favor. Quero liberar esse último texto. 8:26. Vamos lá? Quem pode ler comigo? 3, 2, 1. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas... Ajuda o quê? As nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito faz o quê? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei qual é o seu medo, a sua dificuldade, eu não sei qual é, mas de uma coisa eu sei: o Espírito Santo, Ele está desejoso de te ajudar, assim como me ajudou e até hoje me ajuda. Ontem nós estávamos em uma mesa
a apóstola, ela abriu isso. Ela disse: as pessoas acham que o apóstolo e eu sofremos para conduzir esse ministério. Que nós ficamos quebrando cabeça e ficamos pensando em estratégias e isso e aquilo outro. É nada. É o Espírito Santo que vai à frente e nós vamos guiando o povo logo atrás. Não é por força nem por violência. Cada pessoa que chega neste lugar é o Espírito Santo quem traz. Por isso, com convicção nós declaramos: você chegou ao lugar do seu propósito, você chegou ao lugar do seu destino, porque até para você chegar aqui, Deus teve que te trazer até aqui. E se Ele te trouxe, Ele vai te sustentar aqui se você quiser, amém? Nós devemos nos mover com Deus, como Deus. E neste ano, estação e temporada que foi determinada por Deus, aleluia, Deus determinou que este conhecimento se abrisse a você, essa revelação chegasse até você nesta noite. Então diga assim, bem alto: chegou o meu tempo! Chegou o meu tempo! Chegou o tempo da minha família! Chegou o nosso tempo! Aplauda Jesus em louvor e exaltação a Ele. Louvor e exaltação a Ele. Mova-se, 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 mova-se. Aleluia. Glória a Deus. Ei. Os sonhos proféticos já estão a ocorrer, viu? Ah, se eu te contasse o sonho que eu tive. Pessoas de outros ministérios, jovens, adultos, chegaram a este lugar, ouviam ministrações como estas. E em tempo de conversa, um levantava a mão e dizia assim: rapaz, a mídia estava muito bonita. Todo mundo fardadinho com o crachazinho, tudo padrão, tudo uau, prophesy. E um jovem se levantava e dizia assim, dessa forma: do ministério que eu vim, a minha antiga liderança falou algo semelhante ao que o meu papai falou. E apontava para mim e dizia: o meu papai falou. E dentro deste sonho eu dizia: obrigado, Senhor, porque o Senhor me entregou esse sonho profético. E quando despertou o meu celular, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para a nossa apóstola e dizer: eu tive um sonho profético. Eu declaro sonhos proféticos sobre a tua vida. Eu declaro direções do Senhor, eu declaro o Espírito do Senhor te levando a realizar, a se mover segundo o que Ele quer. Não segundo o que você quer, não segundo o que o Satanás quer, mas segundo o que Deus quer para o povo de Boa Vista, o que Deus quer para o povo do Brasil, o que Deus quer para o povo das mais de 211 nações. Que Ele te localize na sua misericórdia, te localize no seu favor, no poderoso nome de Jesus. Diga amém, aplauda o Rei da Glória. Amém. Vamos terminar esse momento lindo, maravilhoso. Tem alguém feliz com Jesus?